você vencedor com a igreja? Será você, meu jovem adventista, um vencedor com essa igreja? A nossa vitória naquele dia vai depender das decisões que nós estamos tomando hoje na nossa vida. A nossa vitória nessa última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos entre Deus e Satanás, que é a chamada Batalha do Armagedon, o lado em que vamos estar depende do preparo que fizermos para estar nessa batalha. Isso vai determinar que lá nós vamos juntar nesse grande conflito final e dessa final vitória que chegará. Quando nós olhamos os versículos 12 a 17, que é o que acabamos de ler aqui agora, nós temos um quadro descritivo. Primeiro, a profecia fala do rio Eufrates. O rio Eufrates é a Babilônia mística, todos os poderes religiosos unidos em oposição ao povo de Deus. Depois fala de uma tríplice aliança, fala de 3 poderes apóstatas. O texto diz assim: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quando a Bíblia fala aqui da boca do dragão, a Bíblia está falando de um poder que defende e promove as doutrinas e filosofias do dragão, que é Satanás. E nós caracterizamos essa revelação bíblica a um poder muito interessante que está surgindo no mundo de hoje, já está aí presente, que a gente não vê como uma força caracterizada, que é o Espiritismo. O Espiritismo, a gente diz assim, bem, se esses 3 poderes vão ser a boca do dragão, é o Espiritismo, e a boca da besta, que é o poder religioso romano, e o falso profeta, que é o poder do protestantismo apostatado. Se nós temos a união desses 3 poderes religiosos, a gente diz assim, bem, os protestantes unidos em apostatado, a gente pode ver, porque todos já observam o mesmo dia. Se a gente for olhar também o movimento da besta, também já está caracterizado. Mas o Espiritismo não é. E nunca vai ser. Porque o Espiritismo é o promotor número 1 da filosofia que Satanás já vem lançando na mente das pessoas há muito tempo, de que há vida após a morte. A reencarnação. Uma coisa interessante é que a profecia diz que esses 3 espíritos imundos vão se unir. A expressão imundo não é necessariamente que a gente tem que desprezar ou nada, mas a expressão imundo quer dizer o seguinte, que eles estão trazendo doutrinas falsas, que estão maculando a doutrina verdadeira da verdade. É por isso que é chamado de espíritos imundos, porque é uma oposição àquilo que a palavra de Deus e a verdade ensina. Interessante é que esses 3 espíritos, eles estão aí formados e eles têm 2 coisas que são fundamentais para que a profecia se cumpra. A primeira é que todos 3 têm como dia de adoração, que dia? O domingo. E a outra coisa é que todos 3 creem na vida, o quê? Após a morte. Todos 3 creem na vida após a morte e todos 3 observam o mesmo dia. Meus queridos, é por isso que essa semana a gente falou sério sobre esse assunto de Hollywood, sobre esse assunto de televisão, de novela. Se vocês observarem as novelas, televisão, os filmes, agora eu estou observando até os desenhos animados. Até os desenhos animados das crianças trazem mensagens espíritas, de espíritos que estão no além, de fantasmas e de coisas promovendo a vida após a morte. E muitos adventistas estão permitindo que seus filhos estejam sendo doutrinados por essa mensagem de Satanás para poder ocupar o tempo dos seus filhos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E não estou dizendo que eu não estou aqui dizendo que a minha filha não assiste isso, por favor. Eu não sou nenhum santo aqui e não estou nem com tudo a vida pronta, não. Certo? Não é isso. Eu estou no mesmo barco que vocês. A mensagem que eu estou dando para vocês era para mim também. E aliás, para falar a verdade a vocês, eu estou numa guerra terrível lá em casa. E eu louvo a Deus que agora em julho ela vai para o colégio, porque lá não tem televisão. Lá ela vai ter a vida ocupada e não vai poder ficar assistindo essas porcarias na televisão.
Porque em lugar de você estar educando o seu filho, a televisão está educando o teu filho. Você acha que está tudo ok. E não está ok. Esses três espíritos imundos estão disseminando essas duas mensagens sutilmente em todos os lugares. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque a indústria de Hollywood, que é suposto ser um entretenimento, está contaminada por valores que denigrem a sociedade. Valores que colocam abaixo a fé dos cristãos. E muitas vezes, irmãos, nós nem sequer percebemos. O que eu acho interessante é que a profecia é dada dizendo que esses três poderes vão se unir para perseguir o povo de Deus. Mas quando ela fala assim, a Bíblia diz que abre-se um parêntese. E aí parece que o profeta, ou quem estava revelando ao profeta, dá uma mensagem de consolo. Porque diz assim: bem-aventurado é aquele que vigia e o quê? E guarda as suas vestes para não andar o quê? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo substitui a justiça do homem. Cobrir-se com as vestes é deixar que a justiça de Cristo substitua a nossa justiça. É a justiça de Deus reparando a nossa justiça. É permitindo que Deus e Cristo entrem na nossa vida e faça por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Jovens, é muito importante que esse poder de Deus seja entronizado na nossa vida. É esse poder que vai nos habilitar e nos capacitar para resistir ao pecado. E nós precisamos cuidar, porque a música do mundo, ela está impregnada com mensagens que destroem a nossa fé. As novelas, os filmes, os seriados, é difícil a gente ir para a televisão hoje encontrar uma coisa que não esteja contaminada pelo veneno do pecado. É difícil. Cuidado com a internet. Essa internet aí está cheia de porcarias, de coisas que destroem os valores da sociedade, coisas que colocam abaixo a nossa fé. Quanto tempo por dia você passa na internet? Quanto tempo por dia você passa na televisão? Quanto dia por tempo você passa no videogame? Sabe, alguns pais às vezes perderam a noção, porque compram videogames dos filhos, que os filhos estão lá no videogame. Afinal de contas, o que é que você está ensinando para o teu filho? Está ensinando o teu filho a ser um bandido, um ladrão, um assassino? Nós estamos perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Nós estamos perdendo a noção de como formar e educar os nossos filhos para a eternidade. Em nome de uma tecnologia que é pobre e medíocre comparada com a tecnologia do céu. Nós estamos querendo dar o melhor para os nossos filhos e terminamos tirando eles do caminho da eternidade. Meus queridos, nessa última batalha final, quando o sexto anjo derramar a sua taça e a batalha do Armagedon começar, as forças das trevas estarão alinhadas e preparadas para destruir completamente o povo de Deus. E não farão, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E nessa manhã, não quero me deter nos aspectos da profecia da batalha do Armagedon, que há conflitos, porque nós não temos luz sobre tudo. Mas os aspectos que eu quero me deter da batalha do Armagedon nessa manhã são aspectos que estão sustentados pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Mas precisamos entender essa profecia. Armagedon é uma palavra que aparece na Bíblia toda uma única vez, em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 16. Nós não cremos que represente um lugar geográfico do mundo conhecido, mas trata-se de um nome simbólico usado pelas Escrituras para determinar uma batalha de caráter mundial do grande dia de Deus. Há religiões por aí que dizem que no Vale do Megido, lá no norte da Judéia, um dia vai haver uma batalha, um conflito perto das colinas de Golã, e aquilo vai dar uma grande confusão. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, baseada no que conhecemos da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia, nós não cremos que Armagedon é um lugar físico no planeta que estamos vendo, mas trata-se de um nome simbólico usado para determinar uma grande batalha no grande dia de Deus. A batalha do Armagedon, uma batalha de caráter mundial, uma batalha onde o poder das trevas e o poder de Deus estarão envolvidos, a batalha final.